Bíblia em 1 Reis, você pega do meio da Bíblia para o começo. O livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Quando os irmãos acharem, diga amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus soberano, só Tu és santo. Só Tu és santo, Jesus. Poderoso, Só aleluia. Tu és santo. Só Tu és santo, Jesus. Verdade. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Tua presença é real neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Teu Espírito está neste lugar. Amém, O Jesus. Seu Glória a Espírito Deus. está pairando neste lugar. ó Deus adorado, querido. Oh, Deus, continue com a Tua graça maravilhosa neste lugar, ó Deus. Oh, Que a Tua glória a Deus. graça, Senhor, ela transborde. Ela transborde, ela contagia cada pessoa que está aqui, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Primeira vez. Amém. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Eita, glória. 31 anos de crente, eu nunca preguei essa palavra. Eita, Jesus. E aí, quando a pastora me chamou, e quando a pessoa me chama para pregar, e eu falo, Deus vai me mostrando, e Deus me mostra um sonho, e Deus move alguma coisa, ou Deus permite eu passar alguma coisa e me leva naquela palavra. E muitos conhecem a história da viúva de Sarepta. Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu estava no ensino médio ainda, faz um tempinho, eu lembro que eu li um livro que aprofundava na história dessa viúva, e era um livro muito lindo. Só que nunca havia pregado essa palavra, e o Senhor ministrou muito forte no meu coração, e que em nome de Jesus Ele ministra no seu coração também, amém? Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, e vai fazer conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dá chuva sobre essa terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes,
e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino ao entrar nele. E o Senhor ouviu a sua voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Tomar bastante água para dar vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que maravilhoso, né? A história dessa mulher. O que levou o Senhor a escolher essa mulher? Alguns teólogos dizem que essa mulher, ela não era do povo de Deus. Porém, Deus viu algo no coração dessa mulher. Porque a vida dela já era difícil. Porque a viúva, nos tempos antigos, quando ela perdia o marido, era igual a ela perder o sustento. Se ela não tivesse filhos para sustentá-la, ela não tinha o que fazer. Então alguém da família já quis se encarregar, cuidar dela. E no caso dela, ela só tinha um filho, provavelmente menor, e ela não tinha ninguém por ela. Porque naquele tempo, quem lavrava a terra eram os homens. E ela estava ali. A primeira situação dessa mulher, ela ficou viúva. Já era uma situação de um sofrimento muito grande. E nos versículos anteriores, diz que o profeta Elias, ele disse ao rei Acabe que o céu não choveria por 3 anos. Ela era viúva, ela não tinha com quem contar e a terra estava seca. Ou seja, e ela não tinha nada, porque quando o profeta falou para ela: olha, me traz um bolo, ela falou: só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Ela não tinha perspectiva nenhuma. Só que ainda assim, Deus viu algo no coração dela. Aleluia. Quando Deus mandou ele ir até Sidom, eu acho que ele pensou assim: o Senhor vai me mandar para uma família abastada. Ele achou que ele estava indo ser abençoado, como ele foi nos versículos para trás, que os corvos levaram comida para eles. Eu estava lendo a respeito, uma pessoa comentando sobre essa história, que hoje nós temos o fast food. E Deus, ele é tão maravilhoso que o fast food de Deus foi os corvos levar a comida para o profeta. As codornizes descendo do céu, enquanto o povo estava no deserto. Então o homem não inventou nada. Quem inventou o fast food foi Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus que provê. Amém? Aleluia. E aí, o profeta, ele chegou lá achando que ele ia encontrar, talvez, o texto não diz, mas creio eu, uma pessoa que pelo menos tivesse o suficiente para ela e para ele. Só que aí entra o grande mistério de Deus. Deus usa os improváveis. Não tem aquele versículo que diz: Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Humanamente falando, essa mulher não tinha condição de nada. De nada. Ela ia comer a última refeição e morrer. Só que Deus usou a vida dela para abençoar o profeta e ela, em contrapartida, ser abençoada. Porque a Bíblia também diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quem está dando está plantando e ele vai colher. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E é muito lindo, gente, o que Deus faz, como Deus age. E aí Deus ministrou algo no meu coração, que muitas vezes o profeta, o pregador, o pastor, ele fala assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou morrer à míngua. Né? A pastora compartilhou: eu vou morrer de enfermidade, ou eu vou morrer de aflição, ou eu vou morrer de desespero. Mas aqui Deus fala: o profeta não vai morrer, o profeta não vai ficar desamparado, porque é de Deus que vem a providência. Aleluia. Ainda que venha de quem a gente não espera, porque normalmente é de quem a gente não espera, né? Às vezes a gente se surpreende, a gente fala assim: poxa vida, eu nunca imaginei que a providência viria daquela pessoa. E Deus faz acontecer o impossível. Deus, ele faz acontecer o sobrenatural. E
especial para alimentar o profeta. E Jesus também disse: bem-aventurado aquele que dá um copo de água fria a esses pequeninos. Aleluia. Amém? Glória. E aí, essa mulher é uma mulher de dores, é uma mulher de aflições. Ela ficou viúva, ela ficou sem comida, ela ficou sem recurso. E se a gente olhar, tudo o que ela tinha era o filho dela. E aí, de repente, vem e o filho dela morre. Do nada. Né? Estava andando, comendo, bebendo, morreu. E aí, mais uma dor para essa mulher. Você repara que a Bíblia não menciona que quando o profeta disse que o azeite da botija não acabaria e a farinha da panela não teria fim, aqui não menciona nenhuma reação dela. Pode ser que ela tenha tido uma gratidão, ter louvado ao Senhor, o Deus de Elias. A Bíblia não relata. Mas quando o filho dela morreu, tocou no ponto fraco dela. Porque a gente que é mãe, mexe com a gente, mas não mexe com o filho da gente. Então, naquela hora, doeu. Aí ela foi confrontar o profeta. Você veio aqui para mostrar os meus pecados, para Deus se irar contra mim? E o que o profeta disse? Ele foi, pegou o menino e levou ele para o quarto, porque ele estava morando num quarto em cima da casa da mulher. Então a gente pode ver que essa mulher também, mesmo no momento de aflição, ela era generosa, porque ela forneceu um quarto para o profeta ficar. Era uma mulher que ela tinha um bom coração. E aí eu pergunto para mim e para você, o que está no nosso coração? Por isso que quando eu disse que nós temos que pedir para Deus sondar a nossa mente e o nosso coração. O que tem no nosso coração? Nós temos uma verdadeira gratidão? Nós temos um amor sem interesse pelo Senhor? Ou será que nós ainda guardamos lá no fundo do nosso coração a soberba? Será que lá no fundo do nosso coração nós somos apenas religiosos e não pessoas que amam de fato e de verdade o Senhor? E não pessoas que realmente vivem o amor de Deus nas nossas vidas? E a minha oração, irmãos, tem sido: Senhor, som do meu coração. Mostra para mim o que tem dentro do meu coração. Mostra o que precisa ser consertado dentro do meu coração. Porque a Bíblia diz que o coração procede às fontes da vida. Se o seu coração é bom, vão fluir coisas boas. Se o nosso coração é mau, porque a nossa natureza é ruim, né? Desde o Éden, a nossa natureza é ruim. É por isso que Jesus morreu na cruz, por causa da nossa natureza adâmica de pecado. E Ele morreu para que nós não viéssemos viver mais sobre a lei, mas sim sobre a graça. Aleluia, Jesus. E eu penso que o Senhor sondou o coração dessa viúva que a Bíblia não menciona o nome. A gente só sabe que ela morava em Sarepta. Então, irmãos, o dia mau, ele vem para todo mundo. O profeta, ele era profeta. Ele era mensageiro de Deus nessa terra. Ele ouvia Deus diretamente. E ele precisou também da provisão do céu. E na hora que ele estava no deserto, ele precisou. E é esse mesmo Elias que depois que ele derrotou 450 profetas de Baal, foi o mesmo Elias que teve um momento depressivo e se escondeu na caverna. E Deus também alimentou ele lá. Falou: coma, beba e prossiga o seu caminho. Aleluia, Deus. Então, irmãos, o profeta, o pastor, a missionária, o crente, todos nós vamos passar momentos de dificuldades nessa vida. Sabe aonde que o nosso problema vai acabar? Na morada eterna. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, a gente vai ser afligido, a gente vai ser esmagado, a gente vai ser atribulado. Por quê? Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos, né? Tem até uma frase que eu vejo muitas vezes rolando o feed no Instagram, porque o Instagram
Instagram dá pra gente ver aquilo que a gente mais procura, né? E eu procuro muita ministração, muitas coisas, e tem uma frase que sempre aparece pra mim, que é assim: o que a gente vai esperar do mundo? O mundo que matou Jesus. Se ele matou o nosso Senhor e o nosso Salvador, o que nós podemos esperar que eles façam conosco? Então nós estamos sujeitos, sim, irmãos, à aflição. Deus dá vitória, Ele dá vitória, claro que Ele dá vitória. É claro que Ele dá livramento, é claro que Ele derrama bênçãos. Mas Jesus, Ele foi claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E por que Jesus falou para nós termos bom ânimo? Porque a gente tende a desanimar. E isso sou eu, isso é você, isso é todo mundo. Em algum momento a gente desanima. A gente fala assim: ó, Jesus, obrigada. Quantas vezes eu já falei: Jesus, o Senhor me deu um chamado, muito obrigado pela confiança, mas eu quero mais não. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Eu faço missões desde os meus 14 anos. Subia a favela, descia a favela, entrava, era livre. Eu era tia das crianças, buscava a criança, ia lá no meio da favela, falava assim: ô pai, ô mãe, você deixa a criança no culto das crianças no sábado? Porque tinha culto das crianças todo sábado. E eu não via perigo naquilo. Gente, eu sou de Osasco. Osasco é perigoso. E eu não via perigo naquilo. O meu coração era tão voltado para o Senhor, eu queria tanto fazer algo para o Senhor, que eu não me importava. Sabe aquele primeiro amor? Se Deus mandar ir lá em São Geraldo a pé e voltar, eu vou. É mais ou menos assim. E ao longo da caminhada, a gente vai desanimando, a gente vai ficando cansado, né? Os anos vão passando, a idade vai chegando, depois dos 40 uma bênção. Então assim, né, o nosso ritmo vai diminuindo, e a gente fala a certa hora para Deus: olha, Deus, eu acho que eu vou continuar amando o Senhor, mas eu acho que isso não é para mim não. Só que, irmãos, escolhido não tem escolha. E eu falei assim: ah, Jesus, não quero não. E eu venho enfrentado uma tribulação do ano passado para cá. Porque tem um testemunho de uma grande pregadora, que ela disse que não ia mais pregar o Evangelho. A pastora deve conhecer essa história. E ela ia viver, ia criar a filha dela, ia ter a família dela, então ela não ia mais pregar o Evangelho. Deus colocou uma enfermidade tão grande nela, que ela chegou no leito de morte. E aí ela ouviu a voz do Senhor dizendo assim: e aí, agora você vai pregar minha palavra ou não vai? Ah, Deus é cruel. Não, irmãos. Deus, Ele não é cruel. Deus, Ele nos criou para um propósito. Qual que é o propósito que o Senhor nos criou? Para fazer a vontade dEle. Para que nós aceitemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e que nós andemos no propósito. A gente não está no mundo a passeio. Você não veio aqui para você passear, para você comprar um carro e curtir a vida e está tudo bem. Não. Deus primeiro nos criou para nós termos relacionamento com Ele, para nós restaurarmos aquilo que foi perdido lá no Éden, para nós adorarmos, para nós louvarmos, para nós glorificarmos o nome dEle, para nós estarmos andando com Ele, assim como Adão e Eva tinham aquele privilégio de andar com o Senhor na viração do dia, todos os dias. E é isso que o Senhor espera de nós: intimidade, relacionamento. E depois nós temos o mandamento de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar o meu próximo? Primeiro, falando de Jesus para ele. Aleluia, Deus. Falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é a única solução para os seus problemas e só Jesus leva a gente para o céu. Ô, glória. Esse é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Deus espera de nós. É para isso que Deus nos chamou. E Deus não unge ninguém
Ele não desperdiça unção. Então, se Deus te escolheu, eu não ia pregar nada disso. Se Deus te escolheu, é porque você tem que andar no propósito que Ele escolheu. Aleluia. Mas se eu andar no propósito, eu não vou ter luta, Senhor, você vai ter luta. Mas não andar no propósito, as consequências são muito maiores. Você ignorar aquilo que o Senhor está te dando é como se você estivesse desprezando o presente que o Senhor deu para você. Deus, Ele deu para você um presente para que você cuide, para que você zele. Deus te deu uma unção. Deus te deu um chamado. Aleluia. E não é todo mundo. Porque se fosse para todo mundo, aqui não está cabendo a gente. As igrejas estariam saindo gente pelo teto. Só que muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Essa viúva, entre tantas viúvas, ela foi escolhida. Entre tantas pessoas que poderiam ter recebido o milagre da multiplicação, Deus escolheu ela. Entre tantas mães que perderam seus filhos, só ela teve o filho ressuscitado. Glória a Deus, Então, aleluia. nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor espera de nós. E do ano passado para cá, eu descobri que eu tenho uma doença autoimune, uma doença que fez eu engordar 25 quilos. E esses 25 quilos me trouxeram mais desânimo, mais cansaço, fora a crise dos 40 anos com a benção. E aquela pessoa que ia para lá para cá, já aconteceu algo que ela ficou prostrada. E sabe qual foi a primeira coisa que eu lembrei, pastor? Quando eu ficava para lá e para cá, servindo ao Senhor. Quando eu ficava para lá e para cá, pregando o Evangelho. E sabe quando vem aquela dorzinha, irmã? Puxa vida. Tá doendo. E aí Deus foi apertando. Você acha que parou por aí? Não parou por aí. E foi indo, aí eu descobri esse problema, e aí eu engordei, isso foi no começo do ano, de 2024. Quando foi em outubro, eu tive que começar a fazer uma bateria de exames, porque a coluna travava, a perna travava, e eu me arrastando. Aí eu falava assim, Jesus, o que é isso? E aí foi indo, aí a fibromialgia, é artrose, é artrite, é não sei o que, não, mas é por causa da doença autoimune que você tem. E aí, irmãos, quando foi em janeiro, fevereiro desse ano, isso eu vinha sofrendo. Aí tive crise de ansiedade muito forte, aí deu a situação da pressão descontrolada. Então assim, olha quanta luta, olha quanta batalha. E quando a gente está na maratona, a gente não sente nada. Quando nós estamos correndo, quando nós estamos nos exercitando, é igual fazer academia, né? Quando você cria a rotina, depois você não sente mais nada. Mas para ver, igual eu parei. Vê se dá ânimo de voltar. É a mesma coisa quando nós estamos na labareda da presença de Deus. Quando nós nos distanciamos, a tendência da brasa é perder a luz. Você percebe? Você está lá naquela labareda, você está queimando, você está em chamas. Tira uma brasa e coloca fora. Ela vai ficar acesa um pouquinho, vai diminuindo, até que ela apaga. E se você pega aquela brasa, eu falo que eu já fiz isso quando eu era pequena, que a minha avó tinha fogão a lenha. Você vai lá, molha a brasa, tal. Ela não pega fogo depois fácil. Ela precisa ficar lá. Até que aquela brasa que foi fria, que foi molhada, e ela volte para o fogo, ela seja incendiada de novo. E aí, quando foi esse ano, eu fiz várias ressonâncias. Aí eu descobri problema nos 2 joelhos, né? Ainda sequela do acidente que eu sofri há 5 anos atrás. Olha que interessante. Eu fiquei mais de 4
eu não sentia meus dedos. E o médico falou para mim, ó, não adianta pilates, não adianta atividade física, o tempo de você fazer tudo isso já passou. Agora você vai ficar só de repouso. Irmãos, naquele momento, eu falei, esse é o diagnóstico do médico. Mas eu sei, o Deus que me deu tantos milagres nesses 31 anos. Aí sabe quando você tem um choque de realidade? Eu tive esse choque de realidade, irmãos. E aí eu falei, com dor ou sem dor, eu vou buscar Deus. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque a gente paga preço pela desobediência, irmãos. É melhor pagar o preço por servir a Deus do que pagar o preço por desobedecer a Deus. Oh, glória a Deus, é verdade. Então, irmãos, se você está plantando, ou se você plantou coisas que te trazem dor hoje, trata de colher logo. Para que agora você possa plantar a boa semente, para que você venha colher as bênçãos e as vitórias. E aí Deus me encaminhou para um profissional que ele é cristão, e eu nem sabia. Eu vi a propaganda no Instagram e eu falei assim, eu vou nesse moço aí. Irmãos, o médico queria 30 mil reais para operar a minha coluna, sem garantia que não pudesse voltar a hérnia e tudo mais. Com 1.000 reais e com as mãos abençoadas por Deus desse rapaz, eu não tenho mais nada na coluna. Glória a Deus. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Sheila, não se desespere, isso eu resolvo. E irmãos, é tão engraçado que quando a gente está cego, a gente está distante, a gente não consegue achar nem solução. Parece que a solução é tão óbvia e a gente não consegue achar a solução. Por que o inimigo faz? O inimigo ciranda a gente, como ele cirandou Pedro. Que Pedro, quando ele foi cirandado, o que ele fez? Negou Jesus. Então, às vezes, o inimigo ele ciranda a gente. Ai, Jesus da graça. Ele ciranda a gente de uma forma. Ele ciranda, que é para te cegar. Que você não consegue achar solução. Você não consegue acreditar que Deus pode reverter aquela situação. Você acha assim, não, eu não estou vendo. Por quê? É o inimigo que não deixa você ver. É o inimigo que não deixa você enxergar. É que nem essa mulher, ela só estava enxergando aquele bocado de farinha e aquele pouco de azeite. A única coisa que ela enxergava era a morte. E dependendo da circunstância que a gente está, a gente só consegue enxergar morte. A gente só consegue enxergar problema, desespero, aflição. Só que hoje nós não temos um profeta, mas nós temos Jesus. Aleluia! Jesus ele Glória vem a e ele Deus. fala assim, Aleluia! filha, filho, eu estou aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Era uma mulher desprezada pela sociedade, era uma mulher que era considerada impura. Você imagina uma mulher que sangrava 12 anos, qual a dificuldade que ela teve de enfrentar a multidão, quantos olhares de julgamento, e ela só tocou na orla do vestido de Jesus. E quando ele virou e falou, quem me tocou? E ela ficou cheia de medo. Imagino eu que trêmula, achando que ia ser repreendida, porque ela não deveria estar ali, porque ela era considerada impura. E aí ele olha para ela e ele fala, filha. A primeira coisa que ele fala é, filha, a tua fé te curou. Então Jesus está falando para mim e para você hoje, filho, filha, sai do lugar da sua aflição. Filho, filha, sai dessa ciranda de Satanás e vem para aquele propósito que eu preparei para você. Aleluia! Glória a Deus. Sai da ciranda. Tem irmãos aqui sendo cirandados e não está percebendo. Tem irmãos aqui que as coisas do mundo estão envolvendo e ele não está percebendo. Oh, Deus! Porque você acha que o diabo ele vai
pequenas coisas. Ele vem roubando o seu tempo com o celular. Ele vem roubando o tempo com coisas que você gosta de fazer. Aí você vai deixando a palavra de lado. Aí você não lê hoje, você não lê amanhã. E quando a gente não come, a gente fica o quê? Fraco, anêmico. E hoje, irmãos, dentro da igreja de Jesus, eu não estou falando de placa, eu estou falando da igreja de Jesus, nós temos muitos crentes anêmicos, muitos crentes desnutridos, muitos crentes raquíticos, porque isso aqui não é mais o alimento dele. Porque a palavra de Deus, ela virou um livro que fica na estante. Fica um livro que está pegando poeira. Mas não é aquilo que é o alimento dela dia e noite. Oh Deus, aleluia. O que Deus falou para Josué? Josué, medita no livro dessa lei dia e noite. E hoje, irmãos, tem irmão que só pega a Bíblia para levar para a igreja no domingo. E tem uns que nem na Bíblia pega, porque leva o celular. Não tem mais o prazer. Eu lembro quando eu era pequena, e aí eu via, né, os crentes, eu não era crente, eu via os crentes passando, irmãos, com uma alegria, né, os irmãos tudo de terno, né, eu tenho 42 anos, então vocês imaginam, só tinha a Bíblia da capa preta, não tinha essas Bíblias floridas, não. Aí eles vinham assim, gente. Aí eu falava assim, nossa, mas que alegria que essas pessoas andam. E eles iam com a Bíblia ali debaixo do braço, com prazer, com alegria. Hoje os crentes não querem mais andar com Bíblia na mão. Hoje, não estou falando que é pecado, não, irmão, não é pecado. Mas assim, nada como você abrir, você ler, você meditar. Porque o celular, às vezes você está lendo a Bíblia no celular, aí chega a notificação do WhatsApp. Aí você larga a Bíblia, né, o aplicativo da Bíblia vai no WhatsApp. Aí nisso, você vai. Aí chega uma notificação do Instagram. Aí você vai lá no Instagram. Aí chega uma notificação do TikTok. Você vai lá ver a notificação. E aí, sabe o que aconteceu? Você ficou ali 5 minutos lendo o aplicativo da Bíblia e você perdeu 1 hora. Os aplicativos que às vezes de nada aproveitam. Então, irmãos, Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. O nosso grande sumo sacerdote, o que morreu no nosso lugar, ele está voltando. Glória. E o diabo, ele está usando coisas, circunstâncias, situações para nos afastar de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele faz isso? Porque ele não tem mais salvação. Ele não tem mais arrependimento. Então nós, enquanto nós temos fôlego de vida, nós temos chance de arrependimento. Oh, glória. E ele não quer quem está lá fora. Ele quer quem está aqui. Ele não quer que você esteja no culto, numa quinta-feira. Ele quer que você vá para o happy hour com os amigos. Ou ele quer que você fique lá deitadinho de pijama, assistindo uma série. Não estou falando que isso é pecado. Não é, a gente pode, né? E tomar um suco com as amigas, pode. Claro, que nem a pastora falou. A gente não tem que isolar as pessoas. A gente tem que conviver com as pessoas para a gente falar de Jesus. Se você vê, Jesus não andava no meio dos religiosos. Deus andava com os pecadores, para quem ele podia anunciar o reino de Deus. Então, irmãos, a gente pode sentar, bater um papo, fazer um churrasco, tomar um suco, um refrigerante. Nós podemos. O que nós não podemos é trocar o nosso momento com Deus por causa dessas coisas. Nós não podemos. Porque, irmãos, disso aqui depende a nossa vida. Aleluia. É da palavra. Glória. Deus fez o mundo através da palavra. Aleluia. Jesus, quando ele repreendeu os demônios, foi através da palavra. E lá em Isaías diz
Deus ele deu um talento para cada um daqueles homens. Né? O Senhor, que foi uma parábola. E isso a gente pode trocar por Deus, que deu talento para cada um. Deus não quer saber como, mas Ele vai vir nos cobrar. Tainá, eu te dei a missão de fazer isso e isso. Você fez? Ele não vai querer justificativa, Tainá. Ele vai requerer aquilo que Ele deixou com você. Você vai ter que dar conta da sua alma e daquilo que Ele deixou para você fazer. Oh, Deus. Pastora, a mesma coisa. Deus vai chamar assim, a consolação, vem aqui. O que eu te dei, me apresenta. Então, irmãos, é muito sério. É muito sério. Todos nós aqui temos chamado. Amém. Glória a Deus. Só que muitas vezes, quando nós saímos da porta para fora, nós esquecemos de quem nos chamou. Irmãos, faça essa oração todos os dias. Senhor, sonda a minha mente e o meu coração. Aleluia, Jesus. Sonda, Jesus. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo pelo meu próximo? O que eu estou fazendo? O que as pessoas têm visto em mim? Que exemplo de cristão eu tenho sido? Porque se você observar lá no final, lá no versículo 23, aí fala, né, que depois que a vida voltou ao menino, ele trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe e disse: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Se ela estava reconhecendo agora que o filho dela foi ressuscitado, ela ainda não tinha reconhecido quando ele falou que a farinha da panela não acabaria. Então Elias precisou provar quem era o Deus dele, para que ela realmente cresça. E nós estamos mostrando quem é o nosso Deus? Com quem a gente trabalha, as pessoas estão vendo Jesus em nós? Os nossos amigos, as nossas convivências dentro de casa, os nossos vizinhos, eles têm visto Jesus em nós? Oh, aleluia. Ou será que nós somos um crente agente secreto? Que ninguém sabe que você é crente. Irmãos, não tem como esconder uma lamparina debaixo da cama. Ela denuncia a iluminação. Não tem como. E se nós de fato e de verdade nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, não tem como a gente esconder quem a gente é. Porque a nossa atitude é diferente. Porque nós somos diferentes. Eu fiz uma entrevista de emprego semana passada e o rapaz falou assim pra mim: eu gostei da sua energia. Aí eu saí de lá, Jesus. Mal sabe ele que não é energia coisa nenhuma, que é o Senhor. Porque tudo que há de bom em mim é Cristo. O que você vê de ruim sou eu mesmo. E aí eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? Como Jesus é lindo. Porque não era energia. Eu não sou dona de energia, gente. Eu não sou luz do sol. Então era Jesus que ele conseguiu ver. E aí quando ele me ligou para fazer a segunda etapa da entrevista, e eu já arrumei emprego para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, ele ficou até meio decepcionado, porque ele queria que eu fosse trabalhar para ele. Mas eu agradeci muito a oportunidade e falei para ele assim: mas eu já arrumei uma colocação, graças a Deus, né? E eu espero que você encontre uma pessoa bacana para trabalhar com você. Então, irmãos, Deus falou comigo, até compartilhei isso com a pastora. Eu estava lavando o meu banheiro semana passada e o Senhor disse para mim o seguinte: quando você obedece, eu destravo coisas. Aleluia. Quando você obedece no mundo espiritual, Deus está quebrando cadeias. Lembra quando Daniel orou e Deus falou assim: desde o primeiro dia que você orou, eu ia te responder. Mas nos ares, os inimigos, os principados, as potestades, eles
nascemos, Deus destrava Aleluia. Glória. E Deus tinha me cobrado, porque né, eu tenho canal no YouTube e tudo mais, e eu tinha relaxado. E isso foi um ministério que o Senhor me deu. E na época o pastor confirmou, me abençoou. Ele falou: filha, vai, porque você vai alcançar muitas pessoas. E sabe quando você deixa de lado? É o peso, é a doença, é o coração, é a pressão, é a depressão, é o sono. Se vocês virem o laudo que uma psiquiatra deu para mim, vocês vão olhar e vão falar assim: não, essa não é a ceia. Porque foi a situação que eu me encontrava por um tempo. E aí, e Deus me cobrando: volta a gravar. Eu, não, Deus. E depois que eu engordei, eu fiquei muito retraída para tirar foto, para gravar vídeo. Eu falei: não, minha mulher tem disso, né? Eu tô gordinha, eu não quero. E aí, gente, 5 meses atrás, não posso abrir aqui, mas a minha vida, depois de tudo isso que aconteceu comigo, ainda não foi o pior. Aí minha vida virou de ponta cabeça. E aí foi quando eu tive o diagnóstico da Luísa, porque quando ela começou a estudar, a gente percebeu que alguma coisa não estava bem. E aí a gente descobriu que ela tem um TDAH severo. E aí eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Remédio é caro, não estava conseguindo pelo SUS. Então assim, e a gente que é mãe, para quem ouve parece que é muito simples, mas para quem convive com uma criança nessa condição, é muito difícil. Porque o que é, né, o TDAH? O cérebro da criança, ele é diferente. Ele ainda não está, o lobo frontal, ele ainda não se formou. Era para estar formado, mas ele não se formou. Então não é uma doença psiquiátrica, é uma doença neurológica, um transtorno neurológico. E associado a isso, ela tem, né, o código também, ela não tem, ela está. Porque todos os dias eu profetizo a cura para minha filha em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas isso me abalou muito, muito. A gente que é mãe, a gente sofre, né? E aí a médica falou assim para mim: olha, a gente tem investigação porque ela pode ter um traço leve de autismo. Por isso que assim, né? Ela é brava, ela é mal-humorada, ela é agitada. Irmãos, o mundo para mim caiu. Eu vou falar para vocês, sinceramente, de toda a tribulação que eu vinha passando, isso foi o que realmente o meu mundo caiu. Mas eu ainda teimando com o Senhor. E aí, perdi o emprego. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Perdi o emprego, tinha seguro. Eu falei: pai, o que eu vou fazer? Só que Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Deus Glória é a fiel. Deus. Deus foi usando pessoas e Deus foi suprindo as nossas necessidades. E eu oro para que Deus Glória, mil glória, vezes mais. glória. Aleluia. E aí, lembra que eu falei que o Senhor falou comigo de quando você me obedece, eu destravo? Irmãos, eu não conseguia limpar a minha casa. Eu limpava um cômodo por dia, e cheia de dores. Quando eu chegava lá na cozinha, para trás ficar tudo bagunçado de novo. A gente tem criança na peça. E aí eu lembro que eu gravei um vídeo numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu levantei umas 8 e pouco, e eu comecei a limpar a minha casa. E aí, quando eu estava no banheiro, que eu estava quase acabando, o Senhor falou: obediência destrava coisas. Aleluia. Eu consegui limpar minha casa em 4 horas. Amém, Jesus. Glória a Parece Deus. uma coisa pequena, mas para quem levava uma semana limpando a casa, e aí eu percebi o primeiro destrave de Deus. Amém. Eu tinha mandado mais de 100 currículos, irmãos. Mais de 100. Para Ubá, para Rio Branco, para Rodeira, até para outros estados. Eu mandei currículo. Eu falei: se Deus abrir uma porta, eu vou embora. Porque eu não tenho casa própria, então nada me amarra. Eu vou embora. Irmãos, e quando a gente obedece, não deu 15 dias, a porta do emprego abriu. Aleluia. E aí teve 2 entrevistas de uma vez. Só que eu falei para o Senhor: que seja feita a tua vontade. Porque toda vez que eu faço a minha, eu quebro a cara. E aí eu fiz entrevista, aí fui pro dentista. Irmãos, não deu 20 minutos. O dono da empresa me ligou e falou assim: você pode começar segunda-feira?
Eita glória! E aí, o que eu aprendo com o Senhor? Obedecer é melhor que sacrificar. Oh, glória a Deus! Deus não Aleluia. quer sacrifícios inúteis se nós não obedecemos a Ele. Você pode ver que quando Saul sacrificou, ele não estava fazendo nada de errado, mas ele estava desobedecendo, porque Deus não mandou ele sacrificar, ele mandou ele esperar o profeta. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor sabe por que eu falei tudo isso. E assim, eu nem sei porque eu falei, mas o Senhor sabe. E eu sempre falo para Deus, Deus, atende a necessidade da igreja. Glória! Porque de mim mesma, eu não tenho nada para dar. Mas, irmãos, cuida daquilo que o Senhor te deu. Aleluia, Jesus. Cuida da tua coroa. Oh, glória! Cuida da tua confiança. Glória a Deus! Cuida do teu coração. Lembra da onde o Senhor te tirou e te arrepende. Lembra da onde o Senhor te tirou. Lembra dos milagres, das maravilhas que o Senhor já fez na sua vida. Oh, glória! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele mesmo Jesus que você confiou no início, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Amém. Quem muda somos nós. Jesus não muda. Sim. E sabe por que Jesus não muda? Porque Deus, Ele não é fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Glória a Deus. E eu creio, irmãos. E isso eu vou carregar comigo pro resto da vida. A obediência destrava coisas, destrava situações e ela abre portas. Amém. Glória. Essa mulher, ela obedeceu. Mesmo sem ela nunca ter visto o profeta, ela obedeceu. Ela podia ter falado assim, eu não vou dar comida para esse homem não. Meu filho pequeno, né? Coração de mãe, eu vou dar primeiro para o meu filho. Mas ela obedeceu. E porque ela obedeceu, a farinha e o azeite não acabou. Oh, glória a Deus. O que está acabando na sua vida? Pode não ser o material, pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos, pode ser na sua saúde espiritual ou física. Mas obedece. Obedece para que a sua farinha e o seu azeite não acabe. E que depois disso, da sua obediência, você ainda possa ver coisas ressuscitando na sua vida. Sonhos ressuscitando, propósitos ressuscitando. Porque o sonho que você engavetou, o Senhor não engavetou. Aleluia. O sonho que o Senhor colocou no seu coração, Ele só não vai. Porque Deus não engaveta sonhos, quem engaveta somos nós. Amém? Amém. Amém. Eu agradeço pela minha oportunidade.